Bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje nos leva à perigosa e disputada fronteira entre a França e a Alemanha. Em nosso roteiro pela Normandia, Bastogne, Ardenas e pelo coração da França, chegamos ao Forte do Aumont, no campo de batalha de Verdun. Aqui é o Forte do Aumont. Esse forte foi tomado pelos alemães e os franceses, e os franceses suaram sangue para retomar o forte. E em volta a terra toda revolvida. A Batalha de Verdun foi uma das maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial. Mas as suas raízes, os motivos que levaram França e Alemanha a se debaterem nos campos sangrentos da Primeira Guerra Mundial, tiveram origem muito antes, na Guerra Franco-Prussiana. E foi por conta dessa rivalidade que o Forte do Aumont foi construído. O Forte do Aumont é um produto de seu tempo. Por conta da Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre 1870 e 1871, é que ele foi construído. Esta guerra, tão importante e fundamental na formação de uma Europa que marcharia para duas guerras mundiais, em 1914 e em 1939, foi um conflito ocorrido entre o Império Francês e o Reino da Prússia, embrião do que seria a Alemanha moderna. A vitória dos alemães na Guerra Franco-Prussiana marcou o último capítulo da unificação alemã sob o comando de uma Alemanha formada por mais de 70 estados independentes. Também marcou a queda de Napoleão III na França e o fim do sistema monárquico no país, com a formação da Terceira República. Fisicamente, um resultado dessa guerra foi a anexação da maior parte do território da Alsácia-Lorena pela Alemanha, território que ficou sob o comando germânico até o fim da Primeira Guerra Mundial, e uma das causas deste conflito. Após essa guerra entre a França e a Alemanha, a nova fronteira entre os dois países foi definida pela própria fronteira étnico e linguística, ou seja, aonde a maioria da população tinha origem germânica ficou sob controle da Alemanha, com exceção da área em torno da cidade de Metz, que era predominantemente francesa. A perda da Alsácia-Lorena despertou nos franceses duas sensações, a de vingança e revanche, e também de vigilância sobre os alemães na nova linha que dividia os dois países. Ali seria o palco de uma batalha já no início da Primeira Guerra Mundial. E não foi à toa que várias fortificações foram construídas naquela nova fronteira. De 1874, logo após a Guerra Franco-Prussiana, até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, a construção e melhoria de fortificações nessa linha de fronteira, principalmente em torno da cidade-chave de Verdun, continuaram sem parar. Essa região foi considerada pelos engenheiros como o lugar mais fortificado da Europa naquela época. Entre estas fortificações, o Forte do Aumont foi o maior e mais alto das 19 grandes obras defensivas que passaram a proteger a cidade de Verdun. Os trabalhos de construção começaram em 1885, perto da pequena vila de Douaumont, sendo ali um dos terrenos mais altos da região, de onde se avistava todo o rio Meuse e a nova fronteira entre a Alemanha e a França. O forte foi continuamente reforçado até estar definitivamente concluído em 1913. Tem uma superfície total de 30 mil metros quadrados e aproximadamente 400 metros de comprimento, com 2 níveis subterrâneos protegidos por uma cobertura de concreto armado com chapas de aço de 12 metros de espessura, apoiado em uma almofada de areia. Ao ser concluído, o forte estava equipado com numerosos pontos armados, uma torre de canhão giratória retrátil de 155 mm e outra de 75 mm, com 4 canhões de 75 mm nos flancos, além de várias casamatas com torres de metralhadora. Tudo isso para vigiar e, se necessário, rechaçar o ataque alemão, que todos sabiam viria dessa parte da fronteira entre os dois países. Depois de tanta preparação e rivalidade,
estourou a Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914. E todos os sinais de que uma batalha grandiosa aconteceria na região de Verdun realmente se confirmou. Após a tentativa alemã de contornar as defesas francesas nas fronteiras entre os dois países, atacando através da Bélgica e daí fazendo o movimento em direção a Paris, o chamado Plano Schlieffen, e o consequente impasse depois da Batalha do Marne, se desenhou então uma estratégia de entrincheiramento e que levaria a uma tentativa gigantesca de derrotarem um ao outro. Essa tentativa se cristalizou exatamente em Verdun. Ali as duas nações se enfrentaram em uma batalha que durou 300 dias e consumiu mais de 1 milhão de almas. Em fevereiro de 1916, as muralhas da cidade de Verdun estavam defendidas por cerca de 500 mil franceses estabelecidos nas fortalezas ao redor de Verdun. Os alemães, comandados pelo chefe do Estado-Maior Erich von Falkenhayn, enviaram 1 milhão de soldados contra a cidade, esperando uma vitória decisiva na frente ocidental, o que empurraria os aliados para um armistício. O primeiro tiro da batalha foi disparado na manhã de 21 de fevereiro, e os alemães avançaram, ultrapassando 2 linhas de trincheiras francesas e empurrando os defensores para os muros da própria cidade, atrás das fortificações. Se o exército alemão procurava sangrar os franceses, nas palavras de Falkenhayn, o exército francês, sob o comando de Philippe Pétain, estava igualmente determinado a não deixar passar o inimigo pela cidade. Logo, um impasse sangrento se estabeleceu, e nos próximos 10 meses, a cidade e a região de Verdun veriam alguns dos combates mais ferozes e custosos da Primeira Guerra Mundial. O Forte do Aumont era a pedra angular no sistema de fortificações em torno de Verdun. Ele era o maior e mais alto dos fortes que protegiam a cidade. Quando a ofensiva alemã já tinha 4 dias e avançava rapidamente a partir do norte, o Forte do Aumont já estava na alça de mira dos alemães. Durante a invasão da Bélgica, os alemães haviam derrotado seguidamente todos os fortes belgas usando obuseiros Gama de 420 milímetros. E isso impactou na mentalidade francesa. Como os fortes belgas foram rapidamente destruídos pela artilharia alemã e facilmente invadidos, o general francês Joseph Joffre aprovou a redução da guarnição em Douaumont e em outros fortes em torno de Verdun. Douaumont foi despojado de todo o seu armamento, exceto pelos 2 canhões em torres, o de 155 mm e o de 75 mm, que eram muito difíceis de remover. A guarnição do forte também foi diminuída e passou a ser composta principalmente de reservistas de meia-idade, sob o comando de um governador militar da cidade, e não do exército de campo. A consequência disso é que em 24 de fevereiro, alguns soldados alemães, 56 para ser mais preciso, chegaram próximo ao Forte do Aumont, como um grupo de reconhecimento. A maior parte da já enfraquecida guarnição francesa estava nos níveis mais baixos do forte para escapar do bombardeio alemão, e os alemães facilmente penetraram por uma das entradas do forte. Naquele momento, a visibilidade era ruim devido ao mau tempo, e as metralhadoras francesas encarregadas de defenderem a entrada do forte pensaram que eram tropas coloniais francesas voltando de uma patrulha. Liderados pelo sargento pioneiro Kunze, os alemães conseguiram se aproximar do forte sem oposição. Armado com apenas um rifle, o sargento Kunze entrou sozinho, vagou pelos túneis vazios encontrou uma equipe de artilharia francesa, capturou-os e os trancafiou. A essa altura, outro regimento alemão, liderado pelo oficial da reserva, tenente Raditke,
também entrou no forte. Os 2 soldados se organizaram, levando seus homens para o interior da fortificação, capturando mais defensores franceses e tomando o forte. Nenhum tiro foi disparado na captura dessa imensa fortificação. Douaumont foi entregue sem luta, e nas palavras de um comandante de divisão francês, a perda do forte custaria ao exército francês mais de 100 mil vidas. A queda fácil de Douaumont foi um desastre para os franceses. Após sua captura, Douaumont tornou-se um abrigo impenetrável e base operacional para as forças alemãs, logo atrás de sua linha de frente, já avançada. A partir de então, e ainda durante a Batalha de Verdun, o exército francês fez várias tentativas de recapturar o forte. Chegaram a ocupar o extremo oeste por 36 horas, ainda em maio, mas foram desalojados após sofrerem pesadas perdas. A artilharia francesa passou a bombardear o forte, transformando a área em uma paisagem lunar esburacada, cujos vestígios ainda são visíveis até hoje. Em 8 de maio de 1916, um fogo de cozinha detonou granadas e combustível de lança-chamas que estavam estocados no interior do forte pelos alemães. Aparentemente, alguns dos soldados tentaram aquecer o café usando combustível de lança-chamas, que se mostrou muito inflamável e se espalhou para munição de canhão que estava armazenado próximo a esse ambiente. Uma tempestade de fogo rasgou o forte, matando centenas de soldados alemães instantaneamente. Alguns dos 1.800 sobreviventes feridos e enegrecidos pela fuligem que tentava escapar do inferno foram confundidos com a infantaria colonial francesa e foram alvejados pelos seus próprios camaradas. Esse incidente custou aos alemães mais de 700 soldados mortos. Seus restos mortais foram recolhidos dentro do forte na época e colocados em uma casamata murada. Este local se transformou em um túmulo de guerra oficial alemão e uma placa marcando o lugar e uma cruz ainda estão de pé no muro de vedação da sepultura, que nós podemos ver durante a nossa visita ao forte. A tomada pelos alemães do Forte Douaumont teve um impacto psicológico muito forte na opinião pública e nas forças armadas francesas. Retomá-lo passou a ser uma missão de honra, e os franceses não mediram esforços, transformando a Batalha de Verdun e a luta pelo Forte Douaumont numa carnificina. Em 24 de outubro de 1916, uma ofensiva francesa envolveu 3 divisões de infantaria na tentativa de recapturar o forte. O Forte Douaumont foi, então, alvo, durante dias, de 2 canhões ferroviários franceses superpesados de 400 mm, os canhões chamados Alsace e Lorraine, que estavam colocados em Baillecourt, a sudoeste de Verdun. Douaumont tornou-se então insustentável sob esse bombardeio de grande calibre e estava em processo de ser evacuado quando foi recapturado. Milhões de projéteis menores foram disparados contra o forte desde sua captura pelos alemães sem sucesso, e dezenas de milhares de homens morreram na tentativa de recapturá-lo. Nesse dia, 24 de outubro de 1916, Douaumont cai novamente em mãos francesas, quando, sob cobertura de neblina, as forças francesas atacaram o forte do topo da colina de Souvigny, invadindo e levando cerca de 6.000 prisioneiros alemães ao final dessa invasão. No final do dia, a mensagem chegou ao quartel-general francês: Douaumont é nosso. A queda de Douaumont marcou a diminuição do ímpeto alemão em Verdun, e em 18 de dezembro de 1916, Hindenburg finalmente interrompeu os ataques de seu exército à cidade francesa, pondo fim à batalha. Esse aqui é o forte de Douaumont, no campo de batalha de Verdun. Para cá ficava a Alemanha, de quem os franceses queriam se proteger, e para isso construíram essa fortificação, além de mais de 20 outras nessa região. O forte foi palco de uma batalha violenta dentro da grande batalha de Verdun. Caiu em mãos alemãs, depois os franceses expulsaram novamente os alemães daqui. Esse é um campo de batalha característico da Primeira Guerra Mundial, onde muitos jovens dos 2 países deixaram suas vidas. E a Alemanha hoje continua longe daqui.
O forte é impressionante, tá? A gente tem uma ideia aqui da dimensão de como ele abrigava os homens, né? A gente passa pelo vestiário, pelas acomodações, né? Como é que era a vida aqui, inclusive meio frio, né? Um pouco úmido. A gente tem uma ideia e a gente é transportado na realidade para aquela época, é impressionante. O Forte Belmont, o mais importante dos 11 fortes que foram erguidos nessa região, e foi importantíssimo para a defesa da linha francesa. E a gente observa que, para a época, a fortificação é bem desenvolvida, com maquinário de guerra, já com tecnologia que impressiona. O forte impressiona por dentro e por fora. Por dentro, pela solidez da construção, e por fora, pelo impressionante bombardeio que alterou toda a topografia do monte onde ele está instalado. Júlio. Bom, o forte, como foi dito anteriormente, ele expressa o que havia de melhor e de pior daquela época, né? De melhor porque tanto o exército alemão quanto o exército francês empregaram o melhor das suas tecnologias para o francês na construção dessa estrutura, o exército alemão para enfrentar essa estrutura. E, por outro lado, mostra as contradições da época, né? Onde havia um conflito de doutrina no próprio exército francês, onde começava a prevalecer uma doutrina de ataque e não defensiva, que posteriormente voltou a prevalecer a defensiva. Nós estamos exatamente em cima do forte que a gente visitou, vocês acompanharam. E olha em cima da fortificação um tanto de crateras de terra revolvida, ou seja, as bombas alemãs e depois as francesas caíram aqui e o forte resistiu bravamente. Observando esses impactos, dá para ter uma noção da fortaleza que era o Forte do Ormont. O campo de batalha de Verdun não possui apenas o Forte do Ormont e as outras fortificações. Existe ali também um ossuário onde os restos de soldados não identificados durante a batalha estão depositados. E talvez seja o símbolo mais conhecido do campo de batalha de Verdun. Existe ali também um memorial e museu que conta toda a história. E você, ao visitar Verdun, percorre todo esse complexo onde essa batalha, que durou 300 dias, aconteceu. Não se esqueça, Verdun faz parte do nosso roteiro e você está convidado a marchar conosco nos próximos anos pelos campos de batalha da França e da Bélgica. Mas são poucas vagas, garanta desde já o seu lugar. Aproveite e participe da promoção da camiseta do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Espero que tenham gostado desse programa do Forte do Ormont. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal se não está inscrito e também deixe o seu comentário. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!